Olá a todos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo diferente aqui, no nosso bate-papo de M&A, com Pipeline Capital. Tenho aqui comigo hoje o Felipe Wasserman e a Bárbara Paiola, ambos da Pipeline Capital. E o assunto hoje, super importante, de certa forma curioso e complexo, às vezes, de entender por parte das pessoas, é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, que entrou em vigor no Brasil aí no ano passado, em setembro, e todo mundo está questionando o que eu preciso fazer, como é que eu atuo, o que eu preciso contratar, como é que eu me adequo, tem muitas dúvidas, e a ideia aqui é discutir um pouco esses assuntos com nossos convidados, para que a gente deixe a lei um pouco mais clara, né? Eu acho que o principal ponto que eu queria dividir com vocês aqui é sobre o impacto que tem no M&A também, porque no final das contas somos uma empresa de M&A e que fazemos fusões e aquisições, e a lei entra de forma clara e muito direta em qualquer tipo de empresa. Todas as empresas estão, nesse momento, se adequando ou já adequadas ou em vias de, porque ela pode impedir algum tipo de transação, seja compra ou venda, porque ela é uma norma de compliance obrigatória. Existem dados em todas as empresas e esses dados, se não estiverem sido tratados de forma correta, pode impedir algum tipo de transação ou de operação, né? Já é obrigatório para qualquer tipo de empresa, ainda mais quando a gente está falando de uma empresa que está no momento de um M&A. Então, acho que esse é o capítulo importante para a gente fazer uma abertura aqui do nosso bate-papo, tá? Eu queria já abrir aí a perguntas, né? Vamos fazer aqui um bate-bola aqui, de uma mesa redonda aqui com os nossos convidados. Bacana, ela é Bárbara. muito legal, assim, acho que LGPD é uma lei que está super em alta e a gente está falando muito agora, foi aprovada, né, em setembro do ano passado, e conta para a gente um pouquinho, assim, do que está valendo, né, que empresas que precisam se adequar, ela é para todos os tipos de empresa, só para o setor financeiro, como é que é isso hoje? Na verdade, a lei ela vale para todo tipo de empresa, seja pública ou privada, para qualquer tamanho de empresa também. Já está valendo desde setembro do ano passado. Existe uma dúvida muito grande das pessoas sobre uma parte da lei, ela está valendo, mas uma parte dela, da sanção administrativa ou multa, que a gente pode chamar assim, ela começa a valer em agosto desse ano, 2021. Isso não quer dizer que eu vou relaxar e vou esperar chegar a parte da multa. Primeiro que a lei já está valendo. E outra que as empresas já estão sendo autuadas e até multadas por outros órgãos governamentais, como até o Ministério Público, multando empresas que ainda não estão adequadas à LGPD, porque se baseia basicamente em lei de direito do consumidor, do Código de Direito do Consumidor, Marco Civil da internet. Isso também, eles também trazem a privacidade de dados como ponto essencial. A lei LGPD ela vem para agregar todas essas leis e ser única, mas não quer dizer que ainda não tenha multa ou algum tipo de sanção administrativa. A gente tem vários casos acontecendo no Brasil, vários casos. Infelizmente, até o momento, as empresas, né, tratavam os dados de qualquer forma, e aí, olhando o nosso lado como consumidor, é a mesma coisa, né? Eu dou um dado, meu CPF na farmácia, passo ali, dou um RG, coloco o meu dedo numa digital de uma catraca eletrônica, todos são os meus dados que estão aí circulando. E recentemente eu também fui uma vítima aí desses casos de vazamento, né? Que começam a ligar para os teus contatos do telefone, pedindo dinheiro. Acho que todo mundo vai passar por isso. Acho que a única certeza que a gente tem é que os nossos dados um dia vão vazar. E aí é o dado nosso circulando em tudo quanto é lugar. Isso é muito ruim. Então, a lei, só para resumir, ela chega para botar controle, né, para ter um controle dos dados de pessoa física para a pessoa física, e a empresa precisa se adequar para que isso aconteça da melhor forma possível. Muito interessante esse ponto. Eu acho que não é nem você decidir se os seus dados vão vazar. É tipo assim, os seus dados já devem ter sido vazados e você não sabe, né? Porque eu tava até pensando enquanto você estava falando, tipo,
qual a quantidade de empresas que deve ter acesso a meus dados? Eu não tenho a menor ideia. Deve ser um número gigantesco e eu não sei, porque eu dou meus dados em quase tudo, né? Tipo, é o famoso da internet, né? Para ganhar serviço grátis, eu dou a minha alma, né? Dou todos os meus dados, assim. Então, e a gente está tão acostumado a fazer isso que às vezes a gente nem percebe do que a gente faz. Hoje em dia, se alguém te cobra alguma coisa, você acha estranho, né? No mundo online, parece que tudo tem que ser de graça e você oferece através de dados. Mas a pergunta para mim é mais em relação ao jeitinho brasileiro, né? Tipo, até essa lei está sendo meio jeitinho brasileiro, que ela já todo ano ela está sendo aprovada e vai indo para frente. E aí tem essa questão do jeitinho do Brasil, falando assim, mas isso vai me impactar de verdade? Isso vai fazer alguma diferença? Eu vi que você falou da questão das multas e tudo, mas a galera deve fazer contra a cabeça. Será que eu vou ser pego? Eu sou pequeno, será que vai fazer diferença para mim? Isso deve ser coisa, é lei para banco. Então, tipo assim, qual é a dor de verdade das empresas? Qual é o risco de verdade das empresas? Qual é o impacto, na verdade? Por que eu tenho que me preocupar? Ou qualquer empresário tem que se preocupar hoje? Perfeito, é muito boa pergunta. Primeiro, a lei ela coloca poder para o consumidor, como nunca foi. Então, o cliente, né, está no centro das atenções. A partir de agora, desde setembro, inclusive, eu, como consumidor, posso pedir os dados. Então, o Felipe comentou, né, mas onde estão meus dados? Você pode chegar para qualquer empresa que você tenha relacionamento hoje, seja banco, seja a telefônica, seja qualquer uma que você tem, uma loja de um shopping que você tem relacionamento, e você pode pedir para ver os dados seus. A empresa precisa saber disso, entender e te entregar os dados. Tem um prazo para entregar, mas isso parece tão simples, mas as empresas hoje não conseguem fazer isso de forma sistemática. Inclusive, a lei coloca prazo para fazer esse tipo de informação, e eu posso, como consumidor, pegar esses dados e deletar os dados, eu posso mandar trocar, eu posso alterar, eu posso assim, nunca mais me ligue, nunca mais mantenha um contato comigo. Então, se você está colocando um poder na mão do consumidor, como nunca foi, vocês imaginam a quantidade de tipos de ações e de processos jurídicos que começam a acontecer no Brasil, porque você abre aí em larga escala o direito desse cidadão de falar assim, eu não quero mais me relacionar. E aí, se a gente olhar exemplos, né, como a gente tem no dia a dia, a quantidade de empresas que nos mandam informações e você nunca sabe de onde foi, eu vou citar um caso que acho que ele caracteriza bem esse exemplo que eu estou comentando. Uma grande construtora no Brasil já foi multada pela LGPD no início do ano, no final do ano passado, na verdade, porque uma pessoa, um cliente comprou um apartamento, então o dado foi para a construtora, ponto. Ele não tem direito a fazer mais nada com esse dado, a não ser o uso restrito para a informação, para o contrato em si, e para se relacionar. Na semana seguinte, começam a ligar para esse cliente empresas de imóveis planejados, empresas de piso para instalação de outros assuntos do apartamento. Assim, mas quem passou esse dado? Eu não dei autorização. Então, a empresa foi multada por conta disso. É uma grande empresa, capital aberto. Então, o ponto importante é o seguinte, não vamos olhar simplesmente pela multa. A multa acho que é uma consequência de uma não adequação. Mas a imagem da empresa que é afetada por conta de um vazamento, por conta de um tipo de processo como esse, sabe, Felipe e Bárbara? Então, a imagem da empresa, ela fica muito arranhada. E quanto maior a empresa, pior é. A lei, só para citar também um ponto, além da multa, a lei obriga, em caso de vazamento ou de incidente com dado, obriga ir na imprensa falar que vazou, falar com o cliente que vazou. Então, isso abre um precedente enorme nos nossos negócios de imagem, de risco de imagem, de marca construída aí muitos anos, né? Legal. E assim, como cidadão, né? E como cidadã aqui nos dias de hoje, né? Todo lugar que a gente vai, todo mundo pergunta, mas e o seu CPF? Qual que é o seu CPF, né? A gente viu que teve algumas companhias aéreas que tiveram os seus sistemas de fidelidade hackeados, né? Então, assim, o que a gente faz agora, né? Eu sou uma pessoa que tenho, né, programas de fidelidade em companhias aéreas e me senti assim, poxa, e agora? Meu dado deve estar em algum lugar. O que eu, como cidadã, devo fazer quando eu me sentir fragilizada, assim, ou me sentir vulnerável em relação a isso? Primeiro,
você pode reclamar para essa empresa, você pode abrir um processo contra essa empresa. Hoje tem canais do governo que podem, que você, como pessoa física, pode, de forma muito simples, não precisa contratar ninguém para fazer, para exigir seus direitos, caso haja esse tipo de ponto aí de vazamento, se realmente seu dado foi vazado. Você também pode pedir para a empresa, qualquer empresa que quiser, seja companhia aérea ou tal, também que retire seu dado ou que não use mais seu dado para determinado assunto. Você tem obrigação de fazer e de ter retorno dele sobre isso. Recentemente, foi instituída a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela quem regulamenta isso agora, é ela quem fiscaliza e é ela quem autua. Ela tem acontecido já desde o ano passado também, e toda semana tem algum ponto novo que ela trouxe no Brasil, porque como já tem representantes e as cadeiras ali da diretoria fechada da NPD, eles já têm capacidade de fiscalizar e autuar. Então, acho que tem melhorado nesse sentido, assim, cada vez mais cercando o cerco, né? Fechando o cerco desse tipo de processo, para que a gente consiga nosso direito ser aprovado, né? Ser conseguido aí. Duas perguntinhas. Uma é bem for dummies mesmo, assim, tipo, o que literalmente a empresa tem que fazer? Eu acho que, tipo assim, essa é a dúvida mais existencial. Tipo, tá, tô preocupado com isso aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha notificação, eu tenho que fazer que nem aquelas empresas, o Google faz, bota aquele formulário gigantesco que alguém aperta o OK, isso é suficiente, não é suficiente, cookies, isso é suficiente, não é suficiente, você entrou no meu site, teoricamente eu já consigo fazer retargeting, não é, e tipo, o que é, tipo assim, caso soubesse 1, 2, 3 que tem que fazer, o que seria, assim, o bem simplista, o for dummies, né? Porque eu sei que é bem mais complexo que isso. Bom, vamos lá, vou tentar simplificar a resposta. Precisa fazer um pouco de tudo que você falou, Felipe, mas tem uma sequência meio lógica que ajuda as empresas, independente do tamanho, tá? A primeira é instituir realmente um dono para esse processo dentro da empresa, chamado também de DPO, que é o Data Protection Officer, ou encarregado de dados no Brasil, que é uma figura nova, as profissões do futuro, né, que a gente sempre ouvia que vão nascer todos os dias. Essa é uma profissão que nasceu há 2 anos na Europa, e no Brasil também é obrigatória essa figura dentro da empresa, então ela começa nomeando um DPO, um encarregado de dados dentro da empresa. Ele que vai ser responsável por tocar esse processo dentro da empresa, por falar com o cliente final, por falar com a NPD se tiver algum caso, e principalmente para fazer a ponte aí com o CEO, com o board da empresa. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é conscientizar toda a empresa. Então, assim, a lei exige que 100% dos funcionários, colaboradores de uma empresa estejam cientes do assunto. Estejam cientes significa conheçam a lei, porque pode ser questionado de qualquer forma. Muitas dos vazamentos que existem, dos incidentes, são feitos por humanos, são erros humanos, ou por querendo ou não querendo, e por falha mesmo de treinamento. Ninguém foi treinado, ou não foi treinado, ou esqueceu. Então, treinamento periódico seria esse segundo passo aí. Um terceiro é montar realmente um comitê dentro da empresa, uma reunião que seja formal, para que esse processo ande dentro da empresa. Então, esse DPO comandaria um comitê, uma reunião periódica dentro da empresa para que os assuntos andem, porque são vários assuntos que vão acontecer no dia a dia. O quarto é o famoso data mapping, ou seja, o mapeamento de dados dentro da empresa. Então, toda empresa que vai se adequar, ela precisa entender que tipo de dado pessoal tem dentro da empresa. Então, é realmente uma varredura, um mapeamento de tudo que está acontecendo dentro da empresa quando ela recebe dados pessoais. E aí começa desde da área do RH, por exemplo, da área de recursos humanos, onde você tem ali centenas de dados de colaboradores e de candidatos que passaram por ali. Além de realmente relacionamento com o cliente que foi no site e deixou um dia ali o formulário, o cliente que recebeu uma ação de e-mail marketing, ou um cliente que realmente fechou algum contrato com a empresa, assim. Então,
esse seria a quarta parte, né? Essa parte é mais demorada, porque você levantar os dados que tem dentro da empresa dá muito trabalho, tem que ser feito com cautela, e principalmente em algumas ferramentas, porque não adianta levantar no Excel que depois se perde. Então, tem ferramentas de mercado também que ajudam esse mapeamento de todo o fluxo. A área de tecnologia tem que se envolver bastante, a área jurídica tem que se envolver bastante, porque realmente é muito complexo e demora meses, às vezes, para fazer esse mapeamento de dados. Só com isso que vocês vão conseguir entender onde tem problema, onde pode ter problema. E vale um ponto de atenção aqui, é o seguinte: dificilmente uma empresa consegue fazer tudo isso sozinha, sem ajuda de especialistas. É muito raro acontecer isso, a não ser big empresas que acabaram internalizando pessoas que têm grande conhecimento na lei, mas, de forma contrária, precisa de um apoio jurídico e de tecnologia, especialistas em LGPD, para conseguir ajudar a empresa, porque tem bastante pontos cruciais, e se tiver alguma falha no meio do caminho, é um risco que você abre na empresa. E, por último, Felipe, o quinto ponto, eu chamaria da implementação disso tudo, né? Então, pegar tudo isso que eu comentei, óbvio que tem um monte de pontos no meio do caminho, que eu não preciso entrar em detalhes aqui, mas que vão ter que ser adequados. Eu vou dar alguns exemplos. Você falou do site. Ferramentas de inbound, site consumidor, landing pages, hot sites, todos precisam passar por adequação. Adequação no formulário, o cliente precisa estar claro ali por que ele está dando dado, o que a empresa vai fazer com aquele dado. A empresa precisa guardar esse dado com segurança, precisa provar. Eu acho que um resumo de toda essa história é o seguinte: tudo que o cliente está fazendo com você, você tem que ter registro, e o cliente também pode exigir isso. Então, você tem que guardar tudo. E guardar tudo nos dias atuais, pensando que dados aí estão cada dia mais sendo ativados e cada dia mais as empresas consomem dados. Vocês imaginam falar isso para uma empresa pequena mais fácil, mas para uma empresa média já tem grande complexidade. Então, falei aí 5 passos bem macro para começar essa adequação. Mas, de novo, um reforço. É muito importante que tenha alguém do jurídico e alguém de tecnologia, especialistas na lei, para que realmente consiga fluir, porque senão vai fazer de acordo com o conhecimento sem ser da LGPD e pode não funcionar. Legal. Acho que nessa linha de coleta de dados, né, a LGPD ela fala muito de dados sensíveis e dados importantes, né? O que muda, né? Que dados são esses? Que dados a gente, enquanto empresa, vai poder pedir para um candidato ou até mesmo para um prestador de serviço? E como que nós vamos fazer com isso, né? Então, qual que é como que a gente muda agora, vira essa chavinha? Esse é um ponto complexo no sentido de envolve todo tipo de dado, né, que a gente comentou. Eu vou me candidatar para uma vaga numa empresa, eu vou colocar meu dado em algum lugar, seja no site, no formulário, ou mandar um currículo no papel. Todos esses dados precisam estar claros agora para o candidato também, o que a empresa vai fazer com isso. E a empresa também precisa ter claro que se é um candidato que, por exemplo, não passou pelo processo seletivo, depois desse processo, a empresa precisa deletar esses dados dele. Ela não pode usar para outra coisa. Já que o candidato entrou aqui, eu vou pegar e vou começar a mandar um e-mail marketing da empresa para ele. Não pode. Então, tem que ter muito cuidado com o consentimento que essa pessoa dá para a empresa, e ela precisa fazer que isso se cumpra. A separação de dado pessoal, de dado sensível, dado pessoal é o nosso dado. Só um comentário como marqueteiro: o cara não passar na vaga e você mandar e-mail marketing para ele já é errado de princípio com LGPD ou sem, tá? Só um comentário adendo aqui na frase. Boa, Felipe. Mas existe, né? Eu tô comentando porque a gente já vê essas coisas acontecendo. Então, eu acho que tem muita falta de regra no mercado, isso atrapalha muito e infringe a lei agora. O dado pessoal é o nosso dado. É o meu nome, é meu telefone, meu CPF, meu RG, é meu endereço. Esses são os dados, meu telefone celular, esses são meus dados pessoais, que todos os dados pessoais precisam, de novo, estar dentro da lei, de forma muito correta, e você precisa dizer para que você vai usar. Eu vou dar outro exemplo. Eu entro num formulário numa empresa para conhecer a empresa. Eu vou no formulário e coloco, e pede meu CPF. Mas para que você vai usar meu CPF? Então, a empresa precisa, se vai pedir dados desse tipo, você precisa falar para que é o CPF. Então, tem que ter um campo. O teu CPF será usado para isso.
senão ela não pode pedir. Se não for alguma coisa inerente ao próprio serviço, não pode pedir. E aí eu vou para o dado sensível, que aí é pior. Então, se o dado pessoal tem essas exigências, o dado sensível, aí você acaba entrando em raça, credo, filiação partidária, religiosa, dados sensíveis nesse tipo, orientação sexual. Isso são dados sensíveis. Então, vocês imaginam o seguinte, uma empresa pedindo este tipo de dado. Aí, realmente, assim, você tem que estar muito claro. Primeiro, assim, evitem ao máximo. Mas se você precisar, obrigatoriamente, para fazer alguma coisa, você precisa explicar por que você vai usar por exemplo, orientação política. Vocês imaginam hoje em dia pedir um tipo de dado e esse dado vazar? O problema que pode dar. Então, isso é um ponto super delicado da lei. A gente recomenda que não use, não peça, e se tiver que pedir realmente, tenha a plena certeza de guardar esse dado e dizer para que foi guardado. É muito complexo, está muito delicado. Foi uma pergunta em relação a marketing. Eu acho que antes de falar sobre marketing, eu acho que é um tema principal. Não, focando em marketing mesmo, já que a gente já puxou o assunto. Hoje, marketing, principalmente marketing digital, é muito focado em dados, né? Tudo que você faz, basicamente, você vende dados, né? Você usa e-mail marketing, inbound, conexão, você faz mídia via mídias sociais, você chega a pessoa via dados de terceiros, dados próprios, todos os tipos de dados, né? E aí o valor das empresas acaba sendo o valor de dados, assim, né? Então, eu queria saber, no marketing em si, o que afeta, o que eu deveria me preocupar? Eu acho que você, como empresa, fica imaginando que o cliente pode te ligar e falar, eu quero saber o que você está fazendo com meus dados e tudo, e de repente você não está preparado, você vai responder, manda e-mail marketing para você, sabe? E tipo assim, não sei nem o que eu sei de você, talvez, é o algoritmo que sabe, tipo, por exemplo, sei lá, eu sei que você está grávido. Como você sabe? Eu falei, não sei, o algoritmo que descobriu. Então, tipo assim, até onde, que tipo de informação e como isso afeta o marketing, ainda mais esse marketing hoje em dia, que é muito baseado em dados, né? Ainda tem revista e jornal que você manda para o público inteiro, mas hoje o marketing digital é muito focado em dados. E o quanto isso afeta o mercado como um todo e afeta as empresas? Bom, o marketing, eu acho que ele é uma das principais áreas aí impactadas pelo assunto. Por conta disso que você acabou de falar, a gente lida, né? Quem é marketing lida com muito dado no dia a dia. Marketing, BI, CRM, ações de inbound, e-mail marketing, newsletter, e até a parte quando a gente entra na mídia, então, fica muito mais intenso, né? Que tipo de dado eu posso captar? Tem muitas regrinhas assim, mas eu acho que eu vou citar algumas delas, principalmente é o consentimento. Tudo que eu estou fazendo com determinada ação, com dado de um cliente para determinada ação, eu preciso ter ciência de por que ele deu aquele dado para mim, se eu estou usando exatamente para aquele assunto. Então, se eu estou fazendo e-mail marketing, ele tem que ter me dado a autorização para eu fazer e-mail marketing. Se eu faço uma mídia com ele, eu tenho que ter uma autorização para fazer uma mídia com ele. Muitas plataformas, essas grandes plataformas de mídia, né, grandes veículos, né, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, essas empresas estão preparadas já, desde por conta da GDPR na Europa, eles vêm se preparando, porque ali você tem uma massa muito grande de dados, então eles estão fechando o máximo possível para evitar qualquer tipo de risco, né, apesar de que risco sempre existe sem parar. Então, essas empresas, quando a gente faz ações de segmentação e campanhas de marketing, elas continuam acontecendo. Porque o dado, né, a gente sabe disso, quem trabalha com marketing, o dado, você não consegue pegar necessariamente o dado da pessoa física ali dentro, para saber onde ele mora, os dados pessoais. Então, você está atingindo um cluster, você está atingindo um tipo de segmentação, e isso continua funcionando. Porque não tem acesso, né? O Google não te dá o acesso ao dado final, o Instagram, idem. Agora, diferente com outro tipo de empresa que fazem ações lá também, só que carregando com outra base de dados. Aí você pode ter um problema. Então, eu vou pegar uma base que eu tenho na empresa, ou que eu captei, e vou colocar para começar a fazer campanha, e vou fazer uma campanha direta. Vou subir num veículo de mídia e começar a atingir individualmente esse cliente. Aí pode ter problema. Porque você não vai conseguir justificar
que um dia você deu um contato que poderia ser utilizado na mídia X. É muito complexo. Então, quanto mais essa segmentação acontece, pior fica, no sentido de você não consegue justificar depois caso o cliente reclame. E os clientes estão reclamando. Acho que esse é um ponto principal. Um outro assunto que me vem à memória agora de impacto no marketing... Só para fazer uma pergunta sobre esse, assim, duas perguntas sobre esse. Uma é, dados antigos antes dessa regra têm que ser refeitos, porque, tipo, tudo bem, eu organizei minha empresa, agora tá bonitinho, mas eu tenho lá milhares de e-mails do passado, de pessoas que já interagem comigo, nunca reclamaram, então achei que tá ótimo, tá? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é uma dúvida pessoal, basicamente, assim. Vamos no LinkedIn, que é uma área que eu pessoalmente uso muito, ele pede para, quando você entra com seu e-mail, ele pede assim, você tem algum e-mail para a gente ver os seus seguidores do seu e-mail, para a gente transformar eles em seus amigos no LinkedIn? Se eu usar um e-mail da empresa, que são meus contatos, mas é um e-mail da empresa, né? Eu não sou empresa, eu estou funcionário da empresa, então, de algum modo, eu estou utilizando dados daquela minha troca pela empresa para o LinkedIn me indicar seguidores. O quanto nesse modo eu estou utilizando dados da empresa ou não? Essa dúvida é bem pessoal, essa segunda. Não, muito legal. Essa dúvida é importante. Sobre LinkedIn, pegando o teu exemplo, mas pode ser qualquer outra plataforma que até pede nesse momento, né? Você quer conectar com os teus dados pessoais ou dados, né? Fazer um link, um cruzamento entre plataformas aqui para subir, e você entender quem são os seus amigos também que estão aqui, né? Existe muito disso. Primeiro é o seguinte, eles podem fazer isso porque quando você se cadastrou na plataforma, seja qualquer uma, você aceitou os termos da empresa. Então, aí você vai falar o seguinte, não, mas eu não aceitei, você aceitou em algum lugar, em algum momento. E isso estão nas entrelinhas. E isso é uma coisa super importante também, que a lei é muito rígida, que é essas letras pequenas, contratos difíceis, onde você precisa ficar lendo milhares de páginas para conseguir entender o que vai fazer com o teu dado, é um grande problema. As empresas estão resolvendo isso também. Não está 100%, tem bastante problema ainda. Google já tomou uma multa por conta disso na Europa, porque era difícil do cliente encontrar onde é que estava escrito isso. Então, de forma geral, se você entrou na plataforma, você aceitou os termos da plataforma. E na plataforma, em algum lugar, ela está dizendo que você pode fazer cruzamento, você está dando seus dados para aquilo, e eles podem se apoiar nisso caso você tenha uma reclamação. Então, eles estão dentro da lei, tá? Nesse sentido. Tá tudo, você aceitou. Aceitou usar os produtos do Google, aceitou usar os produtos do Facebook, tá? Então, pode, tá, Felipe? Agora, sobre dados antigos. Dados antigos é o seguinte, muitas pessoas me perguntam também, a compra de mailing que eu faço também, que tem um pouco a ver com esse assunto. Dados antigos, você vai ter que revalidar. O mais indicado é você revalidar. Porque se é antigo, você não vai lembrar de onde veio aquele dado diretamente. Você está trabalhando com, às vezes, um mail ali faz anos já, e você se perguntar e se precisar entender, você não tem como saber de onde veio. E para que aquele dado seria usado. Então, uma boa recomendação atualmente é você pedir um consentimento, um reconsentimento, se é que houve algum dia, desse cliente. E o que isso vai trazer? Muito poucas pessoas vão dar ok, obviamente, porque agora com a lei cada vez mais forte, e nós como consumidores, aquela empresa já não quero mais falar com ela, então não vou aceitar, ou aquela outra também não vou aceitar. O impacto direto no marketing é listas cada vez menores, dados nesse sentido de relacionamento cada vez menores, mas com mais qualidade, porque quem deu o aceite de novo, quem consentiu, é porque realmente quer manter contato com a empresa. Não dá para dar aquele golpe do marketing do double negative, não, que é tipo assim, se você não responder esse e-mail, eu interpreto que você está ok, não dá para fazer isso não, porque não. Esse aí é 98% de aprovação. Tem que clicar para, né? Tem que clicar para. Isso não pode. Inclusive, essas caixas de checkbox que a gente chama, né, de formulário, tem que estar explícito para que você vai usar e nunca pode estar clicada já, porque a gente via muito, né? Faz tempo que eu não vejo, mas via muito empresas que já deixavam clicado assim, na dúvida já deixa clicado porque ele vai passar batido. Também não pode. Então, vocês vejam a quantidade de detalhes que tem na lei
que se falhar alguma ali, você abre uma porta de risco por conta desse nível de compliance, né? Eu estou ouvindo tudo isso, estou aqui me perguntando, né? Como profissional de RH, eu acredito que o RH vai ser muito impactado em relação a todas as mudanças de LGPD, não só dos novos candidatos que chegam via plataformas, né? Os ATS, os sistemas que as empresas hoje usam para divulgação de vagas e tudo mais, mas o que acontece com que, como muito na linha da pergunta do Felipe, né? Com os dados que a gente já tem, né? De próprio funcionário. Então, o funcionário já entregou para a gente todos os documentos dele, né, xerocados, enfim, cópias e mais cópias de todos os dados. As empresas vão ter que seguir, né, arquivando esses documentos por quanto tempo, né? Não houve isso também, né? Faz parte da tua documentação de admissão, mas e agora, né? Como que a gente avança, né, e lida com isso? Interessante. Realmente impacta muito a parte de recursos humanos, os colaboradores. Então, partindo do princípio que uma pessoa se candidatou e ela não passou no processo, você vai ter que deletar aquele dado, nunca mais usar, jogar fora, rasgar. Muitas empresas ainda usam aqueles arquivos, ficheiros, com papel. Esquece papel. Eu digo o seguinte, se você tem uma empresa, ou trabalha numa empresa que tem ficheiro de papel, joga fora. O currículo, joga fora. O risco é gigante que está ali, enorme. E fora os dados sensíveis que devem estar ali, né? Porque antigamente, falando antigamente, ano passado, muitas empresas pedem tudo quanto é tipo de dado. Marketing, RH, pede, aí depois a gente vê para que usa. É um grande risco. Então, o candidato passou no processo, por exemplo, ele foi admitido, e aí agora passa a ser parte da empresa. A empresa vai fazer contrato com ele, de trabalho, ou contrato de sociedade, o que seja. E aí é um contrato novo, é um contrato de trabalho, só que vai ter cláusulas de LGPD dentro do contrato também. Para ele saber da ciência que ele tem que ter sobre LGPD, como eu comentei no início, de consentimento, e principalmente os dados dele relacionados ao trabalho. Então, a empresa pode usar, sim, os dados dele, porque vai estar no contrato de trabalho. Então, é um contrato novo, e aí não tem problema, porque daí é uma relação colaborador-empresa. Então, assim, a lei ela não veio para atrapalhar processos, ela vem para que realmente tenha muito mais cuidado com os dados. Então, tudo tem um jeito de fazer novo. Raras exceções não vai dar para fazer mais, mas na maioria dos casos dá para fazer e vai continuar trabalhando do mesmo jeito. E uma segurança muito maior com relação a isso, né? Acho que isso é muito legal. Acho que a principal mudança que eu vi, né, dentro de grandes empresas é assim, pessoal, currículo por e-mail não existe mais, né? O candidato, ele quer te mandar um currículo por e-mail, não existe mais. Ele tem que se inscrever via plataforma, porque ele precisa dar o aceite, né, na forma com que a gente vai usar os dados, manipular os dados depois com que ele assinar, né, dar o aceite no termo. Isso é muito interessante. E currículos impressos também nunca mais, né? Porque tem muita gente que coloca lá brasileiro, solteiro, CPF, né? Então isso é um emaranhado de dados sensíveis já no cabeçalho do currículo. Então, acho que essa é uma grande mudança que eu já senti aí nos últimos meses, né, da implementação. Exatamente. Essa parte de estar no papel, imagina. Como é que você prova as coisas, né? Como é que você vai provar que ele deu consentimento? Ele não deu consentimento, ele mandou um currículo para você. Então, é difícil você se estar coberto com isso, né? E tem um ponto importante, vou repetir. Tem um ponto importante na lei, com relação às multas, né, que a gente acabou não falando aqui ainda, existem desde sanções administrativas, ou seja, avisos, né, que não está praticando direito o compliance com relação à lei, ou ainda não está adequado. Então, possivelmente, o que tem acontecido, em casos menores, não tão graves, a NPD vai autuar, mas vai dar um aviso, né, como se fosse uma advertência. E, claro, caso de reincidência, aí vem a multa mesmo. Mas varia desde um aviso até uma multa que pode chegar a 2% do faturamento de uma empresa ou do grupo onde ele está pertencido, da holding desse grupo, até o limite de 50 milhões de reais por infração. Então, assim, é um negócio muito sério, é um valor muito alto. Na Europa também é muito alto nesse nível. Na Europa, inclusive, mais, é 4% da empresa e 20 milhões de euros. Porque se não fosse dessa forma, a gente sabe como é que funciona. Eu não vou fazer, não. Isso daí não é para mim. Eu não vou, não sei o quê. E vai pegar. Então, acho que assim, obviamente, também para não botar só dores nessa história,
a gente está colocando as empresas no novo patamar de compliance. Isso é bom para todo mundo, para fazer negócio, inclusive para fazer negócio com a Europa. Agora, a multa é um dos fatores, né? Tem a parte da imagem da marca que eu comentei, então você vai ter que publicitar a tua imagem ruim no mercado dizendo que houve vazamento de informação. Olha o risco que isso tem e a imagem desgastada que você vai gerar perante o mercado todo. Então, esse processo de impacto vai até, se a empresa não fizer nada para melhorar ou para arrumar, ela pode ser proibida de fazer determinado tipo de atividade. É muito sério mesmo. E, claro, mais uma coisa importante. Começam com as grandes empresas, né, que é onde está ali a maior parte de dados, e aí vai descendo médias e pequenas. Não estou dizendo que não tem, mas que o que começa aparecendo, o que já está acontecendo na Europa, vão primeiro nas grandes, olhar como é que está, e depois vai descendo um pouco o tamanho do nível, né? Você falou, até fui olhar, porque eu fiz uma pesquisa no LinkedIn a semana sobre utilização de cartão de visita. E, tipo, só 14% ainda usa. Então, era uma coisa que todo mundo tinha, você jogava para todo mundo. E era tipo como você dava seu dado, né? Automaticamente. Tá aqui meus dados, cartão de visita. Não que tem muitos dados ali, mas que tem dados sensíveis. E pelo menos da minha base no LinkedIn, só 14% ainda usa. A maioria tem, mas não usa ou não usa mais. Então, é engraçado que é parecido com currículo em papel em relação a isso. Uma coisa sobre dados da empresa em relação aos funcionários, que a Bárbara falou, mas os funcionários hoje, você assina, como você falou, alguma coisa em relação ao direito de imagem, uso e tudo mais, e até onde é dos funcionários, até onde um comentário errado seu no LinkedIn, fora do horário comercial ou no horário comercial, o quanto isso afeta, porque a gente vê muitos casos aí, Carrefour e outros casos, que às vezes um terceiro faz uma grande besteira, que seja, mas é coisa, e o quanto isso afeta a sua empresa. Não sei o quanto isso tem a ver necessariamente com a LGPD em si, mas eu acho que a lei, de algum modo, faz a gente prestar mais atenção nesse tipo de detalhe. Eu acho que você trouxe um assunto, Felipe, que não está diretamente ligado à LGPD, mas o exemplo é muito bom, porque, primeiro, essa conscientização que a empresa precisa fazer com os seus colaboradores é para isso também, para que entenda até onde é pessoa ou até onde é empresa, que hoje em dia é muito mais nebuloso isso, né? Antigamente você falava o seguinte, você está numa empresa, numa grande empresa, como eu já estive, multinacional, você não pode falar em nome da empresa, você não pode fazer nada, você não pode postar nada, tá? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, inclusive, as pessoas são incentivadas a falar, né? A mostrar o dia a dia, isso ok, contanto que não fale em nome da empresa para a imprensa, por exemplo. Então, assim, tem os riscos ali, que é o RH, junto com a área de governança da empresa, que vai dizer até onde o funcionário pode ou não pode ir. Isso com relação à imagem. Agora, existe uma figura nova, duas figuras novas na LGPD, que a LGPD traz, que é o controlador e o operador. E aí existe uma corresponsabilidade. Vou dar exemplo. Eu sou uma farmácia. Então, a farmácia é controlador do dado. Eu tenho os dados das pessoas que passaram pela farmácia, que deram CPF, não sei o quê, para comprar algum remédio. Então, eu controlo esse dado, eu tenho responsabilidade por isso. Mas eu faço campanhas de e-mail marketing com esses meus clientes. Mas não sou eu que faço, eu farmácia. Eu contrato uma agência, eu contrato um disparador, eu contrato uma plataforma para fazer esse trabalho para mim. Eles vão lá, cruzam dados, misturam, compra mailing, enriquece o dado e começa a disparar. Ele é o operador, nesse caso. Ele opera o que eu estou pedindo. Eu pedi para ele. Então, a lei é muito clara. Os dois lados são responsáveis. Então, vocês imaginam o que isso acaba impactando no nosso mercado. Total. Que empresa que não contrata outra empresa, algum fornecedor para agência, campanha, marketing, comunicação, e-mail, o que for, relacionamento com o cliente. Todo mundo contrata. Então, o risco é o mesmo. Eu me preparo como empresa e você, como operador, como minha agência, também tem que se preparar. O que está acontecendo no Brasil, e a gente tem visto bastante no dia a dia nosso, inclusive nós aqui vemos bastante acontecendo, são as empresas chegando para os teus fornecedores, agências, com um contrato de LGPD, já assim, ó, agora, a partir de agora, eu só posso trabalhar se você tiver adequado também.
e isso, de repente, você perde uma conta, você não consegue mais trabalhar, você pode até ter um prazo ali para resolver esse problema, mas por que as empresas estão fazendo isso? Porque é um risco para ela. Se eu estou tratando o dado e eu tenho controle, eu tenho cuidado com o meu cliente, você também tem que ter. E se você não estiver preparado com a lei, nós dois somos responsáveis. Se tiver algum incidente, a gente vai lá responder por isso. Então, isso é super importante e muda tudo, né, que a gente está falando. Deu uma última pergunta antes de... É a última pergunta que eu quero fazer, eu fui acabar falar de M&A, mas é uma pergunta agora, curiosidade nova. Assim, no passado, quando você fazia entrevista de emprego, sempre pediam para você contar um case da empresa que envolvia números. Eu me lembro disso, tipo, faz muito tempo, né? Mas era tipo, conta um case seu que envolvia de número de crescimento, de produto e coisas que você fez. Eu fico pensando hoje, eu falei, cara, será eu devo ter falado muita coisa que eu não podia ter falado em entrevista de emprego. Tipo, não, eu fiz esse projeto, cresceu 12%, chegou a faturar 1 milhão e tudo mais. Eu falei, putz, cara, como eu... Tipo, achando que eu estava seguindo Headhunters, eu estava seguindo, tipo, as regras do que deveria ser falado, né? E hoje, analisando o passado, eu falei, putz, o quanto errado, né? Ou olhando... é difícil analisar o passado no olhar presente, né? Mas eu acho que muita gente ainda deve fazer isso para tentar se vender e acaba... Pode ser preocupante aí. De repente, você não vai nem ser aceito no trabalho por ter contado demais do outro trabalho, né? Que deveria ser o certo. Mas é interessante pensar desse jeito, assim. É um super ponto de atenção. Eu vejo ainda pessoas colocando nos seus currículos e LinkedIn esse tipo de dado. Isso é um risco gigantesco, né? E é o que você falou, se eu sou uma empresa e vejo que a pessoa está fazendo isso, eu não vou contratar. Se ela faz isso, ela vai fazer isso com a minha também, né? Bom, então agora falando um pouquinho mais da nossa área, né, de M&A, o quanto que essa sensibilidade de dados afetam os nossos clientes hoje que lidam diretamente com base de dados? Clientes que hoje têm toda o teu valor de mercado muito pautado no banco de dados ou, enfim, né, nessas questões hoje. O que eles podem fazer, né? Como que fica essa questão agora também? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que todas as empresas, quase todas as empresas, a grande maioria, lida com dados. Então, dados, né, essa história, né, dados são o novo petróleo e tal, é realmente uma verdade, cada vez mais. A gente cada vez tem mais empresas com dados em volume grande. E num processo de M&A, seja numa fusão ou numa aquisição, numa venda, existe a parte do compliance, né? Então, se levantam todos os pontos possíveis aí de aderência ou não aderência de empresas para empresas, e o compliance envolve LGPD. Então, internamente também, até na pipeline, obviamente que esse é o assunto principal ali, para todo tipo de empresa, né? A gente olha com muito cuidado, porque a gente já vê acontecendo empresas, às vezes, que deixam de fazer uma fusão ou de uma aquisição, porque é um risco para ela, se ela compra uma empresa, se ela se funde com uma empresa que não está adequada à LGPD, porque isso é o risco para ela. Se ela também, de novo, está preparada e ela vai se fundir ou comprar outra que não está adequada, é o risco. Então, quando a gente fala de M&A, a gente fala muito de risco, né? Quais são os riscos inerentes à operação? O que isso vai me trazer? O que isso vai agregar? Isso, na verdade, é o contrário, né? Ele não agrega em nada, ele, inclusive, atrapalha. A LGPD hoje é um tema obrigatório para M&A, independente do tamanho da empresa, independente. Se ela quiser fazer negócio, ela tem que ter isso. Isso é meio que básico. Então, a gente acaba vendo que existem negócios que, às vezes, não seguem por conta disso. É muito sério. É muito sério. Acho que a gente não pode negligenciar esse tipo de tema, porque ele pode inviabilizar negócio. Entrando ainda bem no tema de M&A mesmo, assim, você falou que ele não necessariamente ajuda, mas ele pode atrapalhar pra caramba, assim, obviamente não existe um número exato, assim, mas... e quando você chega no compliance, é tipo triste que você já está na fase final, tipo, você já achou alguém que te ama, aí tá na data, na assinatura do casamento, você desistiu. Então, tipo assim, obviamente dói pra caramba nesse quesito. Mas, com certeza, se a empresa está LGPD compliance já, ela deve aumentar seu valor de mercado, tanto que nós mesmos aqui da Pipeline, botamos isso no nosso deck, quando a empresa está organizada de LGPD, a gente bota lá o selinho que a empresa está, e a gente sabe que isso dá valor, porque dá um valor que mostra que a empresa é séria, por exemplo, dá um valor de seriedade.
não consigo botar em números ainda o quanto isso aumenta o valuation, mas com certeza aumenta, ou pelo menos aumenta a atratividade, né? Pessoas que diriam não passam a dizer sim. Fora esse ponto assim da atratividade, assim, que você vê que estar organizado com LGPD pode trazer tanto para quem compra, como para quem está sendo vendido, como para quem quer se unir, né? Em todos os aspectos da M&A. Muito bom. Eu acho que a LGPD é uma prática que deveria, claro, então, ter em todas as empresas. Isso mostra um alinhamento estratégico da empresa, porque é um pilar do negócio. Então, antes não existia LGPD, agora é obrigatório, agora faz parte do todo o ecossistema que a gente olha numa compra, uma venda de uma empresa. Eu diria o seguinte também, para quem até ainda não começou a se adequar, ou está preocupado com isso, sabe que precisa fazer logo, porque, de novo, ali está valendo e aí é um risco que está aberto dentro das empresas, uma prática muito importante é começar. Sair da inércia. Precisa começar a se adequar. E como é que você começa a adequar? Fazendo um pouco desse passo a passo que eu comentei no início, instituindo um DPO, começando a conscientizar as pessoas e começando o data mapping, tem um DPO dentro da empresa já atuando, com um comitê. Isso é uma boa prática e não é muito difícil de fazer para começar essa história. Vemos já grandes casos no Brasil onde uma empresa acabou não tomando multa necessariamente porque estava preparada. Ela estava preparada já, ela mostrou. Eu não acabei, eu não estou ainda adequada, mas eu estou andando com isso. E aí comprova-se por práticas de auditoria, então, respondendo também, Felipe, sobre práticas no dia a dia, a auditoria pode entrar e fazer uma varredura para entender o nível da empresa com relação ao tratamento de dados. Isso é muito comum. No Brasil, não existe ainda um selo de autenticidade LGPD. Não existe, pelo governo, pelos órgãos competentes, não existe um selo. Na Europa estão em vias de fazer alguma coisa assim, para meio que, como se a gente ganhasse um selinho ali de checked LGPD compliance, mas ainda não tem. Então, você precisa se preparar. E se preparar também é mostrar. Então, eu falo muito em conversas com empresas, algumas palestras também que eu sempre faço. Você tem que se adequar e você tem que provar. Então, não basta você conscientizar os funcionários se você não provar, se você não tiver um certificado, se você não conseguir explicar o que é LGPD dentro da empresa, que tenha o DPO instituído, que conheça, que tenha feito um curso. Hoje existem vários cursos para se formar em DPO, acho que é uma das áreas que mais cresce no Brasil, porque, como eu disse, nesse negócio é obrigatório ter um DPO toda a empresa, mas ela pode ser terceirizada, a quantidade de profissionais que estão se tornando também esse profissional, né, esse tipo de pessoa dentro da empresa é muito grande. Então, tem que começar, porque ele realmente demora meses. Às vezes as empresas estão falando assim, em 2 meses eu termino, não termina. A gente vê aí no mínimo 6 meses para estar mais ou menos ok. 100% LGPD nunca estaremos, porque os processos mudam dentro da empresa, os dados mudam, a lei pode mudar, então você tem que continuamente manter esse processo rodando. Então, o que a gente indica, e até como uma dica, comece. Saia da inércia e comece a fazer alguma coisa. Contrate um escritório de advocacia específico. E, de novo, tem muito aventureiro no mercado. Tem que ter muito cuidado com, de repente, empresas estão fazendo LGPD, mas você não tem um histórico, um track record ali importante do assunto. Então, empresas de advocacia, escritório de advocacia e empresas de tecnologia também. São esses 2 pilares muito importantes para adequação. E acho que foi uma aula, assim, vendo aqui, eu acho que é um tema... Acho que todo tema que envolve sigla parece que assusta mais só porque envolve sigla, né? E LGPD é um tema que eu acho que envolve muita coisa, é um tema que se fala muito na internet, mas é legal ver que não é Google, Facebook, né? Sempre se fala de dados, você fala que é problema de Google, Facebook, e é um problema real, e é legal ver que o Brasil está trazendo esse problema e analisando, assim, é uma lei que já leio fora, mas a gente está tentando acompanhar, e ver a quantidade de coisas que ela afeta, assim, então...
dá um certo medinho das coisas que você faz. Eu acho que só o fato de abrir essa conversa aqui, você começa, eu mesmo, assim, comecei a repensar um monte de coisa que eu mesmo faço no meu dia a dia, que teoricamente não deveria ter feito, né? Então é interessante, assim, como aprendizado, e como tudo que a gente vê hoje em dia, né? A gente vai, porque certas verdades que eram verdades no passado já não são tanto, e a gente tem que se adaptar nas novas verdades. Eu acho que a LGPD, como lei, ela ainda não, ela já começou, mas ela não começou intensamente assim, mas como lei educativa, ela já está sendo incrível, assim. Bom, então aqui para deixar minha contribuição, né, para o final desse podcast, acho que foi extremamente válida essa troca de conhecimento. Alan, super obrigado por tirar todas as nossas dúvidas e trazer para nós e para os nossos clientes também o que é, né, o que é a LGPD, o que muda no nosso dia a dia. Então, acho que estamos muito agora informados sobre isso, né? E temos aí a consciência de muitos desafios que virão aí para os próximos meses e anos aí de LGPD no Brasil. Obrigada, foi um prazer. Muito legal. Eu achei esse papo super interessante e principalmente tentar trazer de uma forma mais clara um processo de adequação, né? Por conta das dúvidas que a gente discutiu aqui, há muitas dúvidas ainda no mercado. Então, a nossa missão, até como empresa, é fazer com que esse tema seja um pouco mais fácil no dia a dia, apesar de que ele é complexo no sentido de informação, mas ele tem uma sequência lógica, né? Então, eu quis trazer um pouco aqui nessa discussão, falar sobre isso. E aproveitando, a gente está lançando também um e-book sobre LGPD neste momento, com esse intuito também. Trazer informação clara, sem tanta tecniquez ou juridiquez, mas de uma forma mais fácil para que as empresas consigam se adaptar e consigam se adequar, porque a gente sabe que é realmente obrigatório. Não existe eu não vou fazer, você em algum momento vai acabar fazendo. Então, a gente está ajudando também, de certa forma, o mercado a sair da inércia. Muito obrigado de novo Só um ponto importante, para terminar, que eu adorei o que você falou, veio com uma coisa na cabeça. Assim, a gente é uma empresa, a Pipeline, que tem um head de growth, um head de marketing, um head de diversidade. Assim. E quando você pensa em M&A, você pensa que é uma empresa só financeira, que só tem gente assim, e a Pipeline quer trazer, porque sabe que nem todo mundo sabe sobre isso, e a gente tem que se preparar para esse novo mundo. A Bárbara, que está aqui com a gente, é head de people e diversidade. O Alan é head de marketing growth, eu cuido de marketing growth junto outros marketing growths aqui dentro. Então, porque M&A não é só financeiro, né? Então, por isso que a gente quer abrir a cabeça do mercado sobre todas as possibilidades do M&A. E LGPD. Muito obrigado, gente. Valeu, foi um ótimo papo. Divertido, solto.